Bom, gente, então continuando o assunto da aula da semana passada, que a gente estava falando sobre o equilíbrio químico, que vai ser uma condição estabelecida em uma reação reversível, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de reação reversível, a gente tem uma setinha indo e a setinha voltando. Então, quer dizer que essa reação ela pode gerar tanto os produtos, como os produtos podem se decompor nos reagentes novamente. E esse equilíbrio ele vai ter algumas condições, né? A velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa vão ser iguais, e as concentrações, enquanto a reação estiver em equilíbrio, vão ser constantes. Não vão ser iguais, hein? Prestem atenção, que eu chamei muita atenção disso semana passada, que as concentrações de produtos não são iguais às de reagentes, mas as concentrações são constantes. Então, a partir de estabelecido o equilíbrio químico, a gente vai ter uma constante de equilíbrio que ela vai expressar como que esse equilíbrio tá, né? Deslocado mais para que lado, a partir de um pequeno cálculo. Então, o K representa a constante de equilíbrio e ela sempre vai ser igual à concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. E aí, a gente vai ter como expoente dessa concentração o índice que está aqui na frente, ó. Certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo. A constante de equilíbrio dessa reação aqui vai ser a concentração de NH3 elevado ao quadrado, porque aqui é 2, dividido pela concentração de hidrogênio elevado a 3, porque o índice é 3, e a concentração de nitrogênio elevado a 1, né? Que aqui tá implícito, né? Porque aqui o índice é 1. O que vai acontecer? O que vai influenciar a constante de equilíbrio? A temperatura, ou seja, se eu mudo a temperatura de um sistema, a constante de equilíbrio vai mudar. Então, sempre em uma questão, em algum exercício, vai vir lá escrito assim: a constante de equilíbrio da seguinte reação em tal temperatura é tal. Então, ela sempre vai ser específica para uma temperatura. Se a temperatura mudar, a constante se altera. E aí, a gente vai contabilizar, colocar lá no cálculo aqui da constante, apenas substâncias que estejam no estado gasoso, né? Então, que tiver aqui o símbolo de gás, ou que estiverem em solução aquosa. Aqui, ó, o símbolo de aquoso. O que estiver líquido e sólido não entra no cálculo da constante. Então, aqui, ó, o líquido, ou se tivesse S de sólido, não vai entrar no cálculo da constante. Então, como vocês podem ver, eu fiz aqui o exemplo dessa outra reação química aqui, que é uma reação de neutralização. Aqui, ó, a concentração de produto tá aqui em cima e ela tá sozinha, porque ela tá em solução aquosa. No entanto, a água é líquida, então eu não coloco a água na constante de equilíbrio. E aí os produtos, ó, os reagentes são NaOH e HCl, porque os dois estão em solução aquosa. Bom, gente, tendo em mente a constante de equilíbrio, a gente vai estudar um pouco mais a fundo alguns equilíbrios em meio aquoso, ou seja, reações que vão ocorrer em água, e aí a gente vai conseguir tirar algumas informações sobre essa reação justamente pelo fato delas estarem ocorrendo em água. E aí, para a gente estudar essas reações, a gente precisa ter em mente que a água ela se encontra em estado de equilíbrio químico. Por quê? A água ela se autoioniza, ou seja, uma molécula de água ela se torna dois íons. Ela se ioniza formando dois íons, o íon H+, e o íon OH-. No entanto, esses íons podem se unir novamente
gerando novamente a água. Por isso que ela está em equilíbrio químico, porque essa reação é reversível e ela está acontecendo o tempo todo, né? Então, a água está se ionizando os íons estão se unindo de volta para formar água. E aí, então, a gente tem que essa reação aqui é a autoionização da água, né? Ela se autoioniza, ela não precisa de nada no meio para que isso ocorra. Ela mesma está sempre assim, vamos dizer. E essa reação aqui é o equilíbrio iônico da água, né? Então, quando a reação está indo e voltando. Aí, a gente pode estabelecer o equilíbrio químico da água e estabelecer a constante de equilíbrio dessa reação. Então, a constante vai ser igual a produtos sobre reagentes. Então, o que a gente vai tirar de conclusão aqui? Que a água é líquida, então ela precisa entrar na constante de equilíbrio? Não. Lembra que eu falei no slide anterior que os líquidos não entram no cálculo da constante? Então, é por isso que ela não está aqui. Então, os produtos estão em meio aquoso, né? São íons em meio aquoso. Então, eu coloquei eles aqui. No entanto, os reagentes, que a gente tem um só reagente, que é a própria água, ela é líquida. Então, ela não precisa entrar no nosso cálculo da constante. E aí, a constante de equilíbrio da água, ela vai ter um nome próprio, que é Kw. Então, a constante de equilíbrio da água vai ser o Kw, e a 25 graus Celsius, ela vai ter sempre um mesmo valor, que é de 10 elevado a menos 14. E a 25 graus Celsius, a gente vai ter a concentração igual de íons H+, e de íons OH-. E aí, a gente vai ter 10 a menos 7 e 10 a menos 7, dando 10 a menos 14. Então, essa é a constante de equilíbrio químico da água. Então, gente, conhecendo o equilíbrio iônico da água, sabendo que ela se dissocia, a gente vai poder usar esses conceitos de constante de equilíbrio e a autoionização da água, a reação de autoionização da água, para prever o quão básica ou ácida é uma reação, é uma solução, na verdade, a partir do pH e do pOH. Bom, gente, lembrando lá lá do início da parte de Química 1, a gente tinha as soluções básicas e as soluções ácidas, né? Os compostos ácidos ou básicos. Só que o que mede se uma coisa é ácida ou uma coisa é básica? A concentração de H+, ou a concentração de OH-. E aí, a partir dessa concentração, faz-se um cálculo e obtém-se o pH. E aí, o pH ele vai variar de 0 a 14, de modo que o pH igual a 7 é o neutro. Abaixo de 7, ele é ácido. E acima de 7, ele é básico. Então, é bem como está aqui exemplificado nessa imagem, né? E a gente tem até os exemplos de algumas substâncias que a gente vê aí no nosso dia a dia. E como que vai ser calculada o pH de uma solução? Ela vai ser calculada da seguinte forma: o pH é igual ao menos log da concentração de H+. Então, o que geralmente as questões vão pedir? Elas vão te dar uma constante de equilíbrio, e aí, a partir dessa constante de equilíbrio, você consegue descobrir a concentração de H+, que vai ter nesse equilíbrio químico, né? Porque a gente vai colocar a concentração de produtos, de reagentes lá, e vai conseguir, por exemplo, descobrir a concentração de H+. E aí, ela vai te pedir qual o pH
dessa solução? Aí é só fazer menos log da concentração de H+, e a gente vai obter o pH. O pOH, ele vai ser a mesma coisa, o mesmo tipo de cálculo, no entanto, ele vai ser feito em cima da concentração de OH-, né? Então, quando a gente está falando de uma solução muito básica, a gente vai falar mais em termos de concentração de OH-. No entanto, o pOH não é uma informação muito comum de ser utilizada, porque eu aposto que, mesmo que vocês não tenham estudado sobre pH, vocês já ouviram essa palavra. No entanto, o pOH é bem menos comum. Então, existe uma relação entre o pH e o pOH. E da onde que ela veio? Lá, a gente viu que a constante iônica da água, de equilíbrio iônico da água, Kw, é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Se na constante iônica da água, de equilíbrio iônico da água, as concentrações são iguais, né, sempre, e a 25 graus Celsius a gente sabe que Kw é igual a 10 a menos 14, então, o pH ele só pode ser menos log de 10 elevado a menos 7. Então, por quê? Porque aqui a gente tem que o Kw a 25 graus Celsius é 10 a menos 14. Então, a concentração de H+ e de OH-, por elas serem iguais, a gente sabe que ela é 10 a menos 7, né? E aí, a gente vai ver que se a concentração de H+ é 10 elevado a menos 7, o pH vai ser igual a menos logaritmo de 10 elevado a menos 7. E aí, o pOH vai ser semelhante, vai ser igual a menos logaritmo 10 elevado a menos 7, porque a concentração de OH- é igual à concentração de H+. Menos logaritmo de 10 elevado a menos 7 é igual a 7, tá? Então, a gente tem que o pH vai ser 7 e o pOH também vai ser 7. E aí, a partir disso, a gente tem essa relação aqui, que o pH e o pOH são igual a 14. Então, muitas vezes, o que pode acontecer? Se a questão te dá a concentração de íon OH- e te pede pelo pH, o que você tem que fazer? Calcular o pOH a partir dessa fórmula aqui, menos log da concentração de OH-, obter o valor de pH a partir dessa equação, e aí colocar ela aqui, né? Vamos supor que a gente encontrou um pOH de 2. Então, 14 menos 2 vai ser 12, o pH seria 12, tá? Gente, vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, dessa reação, para a gente ver como que poderia ser feito. Aqui eu vou falar mais de forma teórica e no próximo slide eu vou dar um exemplo mesmo de uma questão para a gente calcular o pH de uma solução. Então, vamos supor que a gente tem uma solução de NaOH, hidróxido de sódio. Então, a gente já sabe lá, né, que quando tem o OH, né, uma substância mais básica, mas o quão básica ela é, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente faz a reação que ela sofre, né? Então, o NaOH ele se dissocia em íon OH- e no íon Na+. E aí a gente tem a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio é igual à concentração de produtos sobre a concentração de reagente. E aí, vamos supor que a questão te deu a concentração aqui de NaOH e a constante de equilíbrio da reação. Vocês conseguem pensar comigo aqui que a concentração de Na+, ela tem que ser igual à concentração de OH-? Porque se um está dissociando, o outro também tem que estar, né? Então, a concentração desses dois seria igual.
Então, eu conseguiria encontrar a concentração desses compostos aqui. Então, se eu tivesse um valor de constante, um valor e a concentração da solução inicial aqui de NaOH, eu consigo encontrar a concentração de Na+ e de OH- que são iguais. E aí, a partir dessa concentração de OH- que a gente encontrar, eu posso calcular o pOH. Então, eu posso fazer menos log da concentração de OH-, obter o pOH e subtrair de 14, né? 14 menos pOH vai ser igual ao pH dessa solução. Assim ficou um pouco aéreo, mas no próximo slide a gente vai fazer um exemplo. Para finalizar aí, eu trouxe uma questão da FUVEST para a gente fazer o cálculo de alguns pH e pOH para vocês entenderem bem. Então, a questão traz o seguinte, ela traz uma tabela com alguns líquidos aqui e ele pede por qual desses líquidos tem um caráter ácido. Então, a gente vai verificar o seguinte, que a água do mar, por exemplo, eu quis fazer o cálculo com o OH- para vocês verem como que é o cálculo com pOH. E o outro exemplo eu fiz com H+. E aí, vocês vão ver um truquezinho para sempre calcular o pH de forma mais direta. Então, é o seguinte, a água do mar, ela tem a concentração de OH- de 10⁻⁶. Peguei aqui, ó, 10⁻⁶, concentração de OH-. O pOH vai ser o menos log de 10 elevado a -6. Uma dica, sempre que aqui for 10 elevado a -6 e aqui tem menos, então o pOH é igual a 6. Então, o pH é igual ao contrário do expoente, tá? Então, sabendo disso, que o pOH é igual a 6, o pH vai ser igual a 8, porque o pOH mais o pH é igual a 14, então 14 menos 6 igual a 8. E pH 8 é maior que 7. 7 é neutro, menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. Então, a água do mar é básica. Então, por exemplo, a letra D já estaria incorreta. Aí, com a Coca-Cola, eu quis fazer com a concentração de H+. Percebam que em qualquer um você poderia fazer com qualquer uma das concentrações. Eu quis fazer aqui para vocês verem como que é o cálculo com cada um. A gente vai fazer direto, então. A concentração de H+ é 10⁻⁵, o pH é menos log 10⁻⁵, então o pH é 3. E aí, agora que vocês sabem que o pH vai ser igual ao inverso do expoente, isso aqui é -3, o pH é 3, a gente pode verificar para quais que teriam um pH menor que 7, né? Então, a Coca-Cola tem um pH menor que 7, ela é ácida. No entanto, a gente também tem a opção aqui só da Coca-Cola e tem do café preparado da Coca-Cola. Então, aqui o pH 1 vezes 10 elevado a -7, então é pH 7. Lembrem-se que vocês só podem fazer isso do expoente se aqui for 1, viu? Se aqui fosse, por exemplo, 3,2, não poderia, tá? Isso é só quando a concentração é 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Mas se fosse outro valor, 1,2 já não daria mais, tá? Então, aqui o pH é 7. Na água do mar, 1 vezes 10 a menos 8, pH é 8. Básico, esse aqui é neutro e esse aqui é de baixa básica. Coca-Cola, a gente já viu, pH é 3, ácido. Café, pH é igual a 5. Então, também é ácido. Então, a resposta seria a letra C. pH da lágrima, 7. E o pH da água de lavadeira, 12. Bem básico. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre o equilíbrio químico. Não é um assunto que cai tanto no Enem. Se ele cai, ele pede por cálculo de pH diretos, assim, igual a gente fez nessa questão, te dá uma concentração, você já tem o pH como resultado. Mas eles gostam muito do conceito do pH. Então, eles gostam de explorar se é ácido, se é básico, e
como neutralizar alguma coisa, né? Algo que é ácido, algo que é básico, e explorar essas potencialidades aí desse conteúdo. Deem uma estudada aí nesse conteúdo, mais um pouquinho, e nos vemos mais semana que vem.